Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos mais uma gravação no dia de hoje aqui. Hoje vamos bater um papo com uma brasileira, muito gente boa, a doutora Alana Monteiro Neto, que vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui para nós, mais uma vez, e dos eventos que ela vem sendo convidada aí a participar. Né? Eu sou Eduardo Ribeiro, Pode Ser Tá no Ar, com a doutora Alana. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado por ter vindo. Logo depois de uma viagem longa, está aí com nós contando um pouquinho aí da sua trajetória, né, doutora? Sim. E obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. É uma honra estar aqui com você. Tamo juntos. Sempre é uma honra. Fala para mim, como é que está sendo o direito aqui? Mudou muita coisa nas leis? Aqui as leis mudam muito, né, doutora? Mudam muito. Exatamente. Eu estou a trabalhar num ramo, né, que é o direito de imigração, também, Sim. que é um dos mais fortes, né, ramos que eu trabalho aqui, que é um ramo muito relativo. Ele muda o tempo todo, Sim. ele é muito... É muito rápido, você Sim. tem que estudar o tempo todo, não tem como não estudar. O preguiçoso, ele fica papando mosca. Sim, exato. E esse ramo especificamente muda sempre. Sim. Por quê? Porque é um ramo também que tem a ver com a política. Então, quando nós mudamos de quem está no poder, ou nós mudamos muda todo os dirigentes, muda tudo. Né? Exatamente. E muda tudo, muda a visão do país. Sim. E também existem as necessidades políticas do país. Por exemplo, se a imigração está controlada e ela está trazendo benefícios, ok. Sim. Agora, se a imigração não está trazendo benefícios, como que nós podemos fechar as portas tudo e cessar também isso? Sim. Então, é algo muito volátil, né? Sim. É muito volátil o direito imigratório, mas eu acho que em qualquer país. Eu vejo meus colegas também, eu tenho assim uma rede de colegas que a gente troca muita figurinha também, que é habilitado tanto no Brasil quanto em outros países. Sim, legal. Da Europa e do mundo também. E eles sempre falam também que é exatamente assim, o governo ele dita muito. E assim que o governo chega, ele começa a ditar novas regras e tudo, e as novas leis vão acontecendo, um ano ou dois já muda, às vezes, praticamente tudo de figura. Sim. Por isso que eu falo, se você tem direito hoje a alguma coisa, seja nacionalidade, seja o que for, faça logo. Amanhã ou depois pode ser que você não tenha mais esse direito, ou que esse direito você precise de mais 10, mais 20 anos aí pela frente para conseguir. Sim. Fala uma coisa para mim, eu sei que não, mas para o povo entender. Você, quando está habilitada no Brasil e aqui, é só Portugal, não é Europa, não é o espaço Schengen. Você só está habilitada em Portugal, é isso? Exatamente. For para a França, você tem que se habilitar na França. Separadamente, né? Exatamente. Deixar isso claro. Né? Tanto que eu tenho colegas que são habilitados em 4, 5, 6 países. Ah, legal. Porque eles consolidaram escritórios em cada país. Sim. Agora, tem uma dica que é super especial, até para colegas também advogados que querem trabalhar na Europa, porque eu tenho muita dúvida disso. Diz o advogado brasileiro não sabe da possibilidade de se habilitar em outros países. Que você também pode fazer parte de um conselho de advogados da União Europeia. Ah, certo. Entendi. Então, você, além da carteira do Brasil e você sendo habilitado em qualquer país da Europa, você também pode se inscrever nessa da União Europeia. Sim. Esse conselho ele tem algumas limitações, não quer dizer que você vai trabalhar em tudo que quiser de qualquer país, mas você vai também ter algumas liberdades ali para atuação na União Europeia. Sim. E tem situações também, como a gente está a trabalhar com direito internacional, e aqui o advogado tem poderes notariais, que é como se fosse um cartorário mesmo. Então, por exemplo, tradução juramentada para a França, de um português que vá para lá residir, eu posso fazer. O advogado aqui reconhece firma, né? Sim, eu reconheço firma, faço tradução juramentada, faço tradução certificada dos países que eu sei a língua, né? Que seria francês, inglês, espanhol. E nós fazemos também reconhecimento também de certificação de documentos também. O solicitador aqui reconhece firma ou não? Só advogado? O advogado e o notário. O solicitador, não. O solicitador tem um pouquinho de limitações na esfera de atuação. Sim. Alguns tiram curso notarial e podem também fazer. Porque lá não existe solicitador, né? Não existe, no Brasil mas não existe, né? Eu acho interessante no Brasil não existir solicitador, principalmente no Brasil sendo tão grande. Né? Porque o advogado do Brasil, ele é multifuncional. Sim, ele é verdade. Multifacetado. Sim. E outra coisa, tem advogado para tudo no Brasil, para cada situação, né?
Então, eu acho muito estranho, porque, por exemplo, o solicitor, né, que a gente chama, o solicitador aqui, tem em vários países da Europa, tem nos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, a maioria dos países que eu conheço, né, de reabilitação de colegas meus, tem a figura Chile, do solicitor. Tem na América Latina também. Só no Brasil que eu nunca vi. No Brasil. Eu nunca vi. Eu não sei se só no Brasil. Eu também não posso dizer só no Brasil. Eu sei que no Brasil não tem. Mas eu sei que no Brasil não tem. O Brasil é tão grande. Eu tenho colegas que fazem um serviço específico no Brasil. Eu só trabalho com isso. Eu falei assim, olha... Aqui a gente chega já generalista, né? Porque eu não sou tanto de escolher assim muita área. Como eu já atuei em muitas áreas no Brasil, eu sou bem generalista mesmo. Eu fico pensando, a pessoa que faz só uma coisa específica no Brasil, como eu também tinha um nicho também muito específico. Sim. É compliance, eu fico pensando, gente, é porque é um país muito diverso. Lá no Brasil você trabalhava com compliance, né? Compliance jurídico bancário. Era bem específico. Bem nichado mesmo. Sim. Aqui você, além da imigração, você trabalha em outras áreas também. Sim, trabalho na área criminal. Contratos também não? Sim, trabalho com... E toda a parte societária também de empresa. De empresa, abertura e fechamento? Sim, abertura, fechamento e também o jurídico da empresa. Legal. O jurídico empresarial em si. Legal, boa. Então. E quando eu falei assim de outras áreas, se o cara quiser um criminal, você também atua? Sim, atuo. Atua também. Atuo em criminal e um cliente criminal vai puxando família. Outro. Porque aqui o crime acaba... Qualquer coisinha pode gerar um crime. Vai para o tribunal. E família também? Família, divórcio... todas essas áreas. Trabalhista também, porque tem muita gente que vem até mim e é muito engraçado até a questão do choque cultural do direito também. Que muita gente fala do choque cultural, mas do direito. Porque no Brasil existe muita informação de direito trabalhista, né? Sim, é verdade. Porque o direito trabalhista do Brasil, por mais que a CLT seja um pouco defasada e tenha inúmeras, né, emendas ali, jurisprudenciais ali, tem um direito trabalhista muito alargado em relação ao mundo, a ótica que eu vejo do mundo, até de trocar figurinha com meus colegas que atuam em outros países, eu falo, nossa, direito trabalhista do Brasil parece que tá 2050. Tipo, tá muito além. E aí as pessoas chegam aqui e falam assim, doutora, pode isso? E quando eles chegam com esse choque cultural de direito trabalhista, eu falo, infelizmente isso pode, isso tá na lei, artigo tal. Então, se você não tem uma dicotomia ali de você conseguir fazer o direito comparado, porque eu tenho ali a bagagem grande no Brasil, e de eu saber que realmente aqui não pode, que no Brasil pode, mas aqui não pode, então eu já chego, já corto ele e já penso, eu não acredito que isso é possível. E a corte aqui, ela é mais complacente com o empregado ou com o empregador? Não tem isso. Não tem? Não tem. Isso vai muito de juiz, e eu tenho analisado. Como eu tenho feito audiências também para o Estado, que agora eu também sou advogada do Estado. É como se fosse uma defensoria pública no Brasil. A gente chama aqui de acesso ao direito. Isso é concursado, doutora? Então, isso, na verdade, é uma inscrição que a gente faz na Ordem dos Advogados e a gente é aprovado se a gente tem aqueles requisitos. E aí a gente atua na nossa comarca como defensora e a Segurança Social que nos contrata. Legal. E nós recebemos ao final do processo. Entendi. Por cada demanda e cada coisa que a gente fez, cada ato que a gente praticou. Então, quem quer uma defensora pública aqui tem que ir na Segurança Social. Tem que ir na Segurança Social, pedir apoio ao direito. Por exemplo, se o cara for lá... Que é como se fosse uma justiça gratuita no Brasil. Se for lá falar, eu quero uma defensoria pública, um apoio ao direito, tal, mas eu quero a doutora Alana. Pode ou não? Ou não tem escolha? Porque a pessoa que recebe a justiça gratuita, né, que é a justiça que o governo que vai me pagar para eu atuar para ele, é como se a pessoa tivesse um grau de vulnerabilidade, precisando e tal de uma coisa. Então, essa pessoa não tem direito de escolha porque, na verdade, está ali por um favor do governo. Entendi. Então, o governo que vai ver a disponibilidade de cada advogado para atuar. Quem é o advogado daquela vez, né? Porque aí você querendo escolher a doutora Alana, tem que contratar a doutora Alana no escritório dela. Exato, deixa claro para quem precisa, né? Eu sempre gosto de mostrar todos os caminhos. Vai lá, se precisar, pode ser que caia com a doutora Alana, pode ser que não. E preenche uma ficha, é super simples.
Você vai lá na Segurança Social, fala da demanda, se você é réu ou se você está querendo entrar com a demanda. Você preenche uma ficha, pede a submissão e vai ser deferido ou não. Sendo deferido ou não, você já sabe que você já tem a justiça gratuita. Que legal. Tanto de custas quanto por um advogado. Tudo. Você não paga nada. Eu converso com meus clientes da mesma forma. Não paga nada. Eles não. Eles não pagam nada. O governo te paga. Tanto que tem alguns que às vezes até querem me pagar. Porque falam assim, eu gostei tanto do seu serviço, posso te pagar? Eu falo, não, pela ética eu não posso te cobrar nada. Exato. Quem vai me pagar vai ser o governo no final da sua ação. E aí, isso é uma inscrição, que o advogado vai lá e faz. Sim. Né? Tem que estar habilitado na ordem aqui, no sistema de acesso ao né? direito. Quando você chegou, ainda tinha prova para ser habilitado? Tanto tem que estar habilitado que a gente só consegue fazer na nossa plataforma. Entendi. Então, nós temos que colocar o nosso token de advogado para poder fazer essa inscrição. Quando você chegou aqui, teve que fazer equiparação ou já não precisava mais? Então, não precisava. Era a forma que eles falam mais fácil, mas eu não quero que meus colegas me torturem, porque se falar fácil, como assim? Porque nada é fácil, tudo é burocrático, né? Sim. Então, não era tão fácil, mas também não é burocrático como a lei atual. Tá. E eu vou explicar a diferença, porque quando eu cheguei aqui, existia um processo administrativo. Por isso que eu estou a falar para meus colegas não falarem assim, como assim fácil? Não é fácil. Esse processo administrativo ele é avaliado em vários critérios. Um dele é equivaler tudo que você fez do Brasil. Então, você traz... Eu trouxe um processo assim, desse tamanho, de tudo que estava na ordem do Brasil. Eu tive que pedir para desarquivar, para fazer toda as cópias e apostilar, para poder vir para cá. Claro que apostila só uma vez. Tem muita gente que é enganado, às vezes, fala assim, 600 laudas, tem que apostilar as 600. Não, isso é um documento só. Sim. Mas apostilado para dizer que tem validade ali internacional. E aí, apostilei e fiz toda a documentação. Fui domiciliada por uma outra advogada que também era minha prima, que também está no Algarve também há muitos anos aqui. Foi muito bom que eu tive orientações dela e tudo. E passei por um processo. Esse processo administrativo também é bem chatinho. Era um pouquinho burocrático, porque as coisas aqui são burocráticas, né? Sim. E eles desconfiaram de várias coisas. Será que você realmente tá? Eu tinha um certificado da ordem, né? Que eu tava em dia. Eu sempre paguei minha ordem em dia no Brasil. Será que você tá mesmo em dia? Porque esse certificado tá estranho, não sei o quê. A gente quer dessa forma. Então, eu tinha que ir lá pedir pro Brasil. Graças a Deus, eu tenho um advogado maravilhoso no Brasil, que é o meu pai. Sim, claro. E ele realmente é advogado. Sim, ele realmente é habilitado. Então, eu dei uma procuração para ele e falei, pai, olha, estão pedindo esse documento. Sim. Aí, depois vai lá, pede outro. Estão pedindo outra coisa. Quer dizer, demorou alguns mesezinhos. Sim. Eles são bem, assim, chatos. Mas saiu, né? Mas saiu, graças a Deus. Foi uma vitória, porque depois de 2 meses... Não, acho que depois de 1 mês que eu me habilitei, teve a lei mais severa, que era a lei que você, além disso tudo que eu estou a falar, você ainda tem que passar pelo exame da ordem novamente. Sim. E que paga mais só de taxa, né? 1.000 e poucos euros. Caramba. É bem carinho, é bem salgadinho. Caramba. E também tem que estagiar. Você imagina eu com mais de 10 anos de profissão no Brasil, na altura, né? Na época eu tinha mais de 10 anos, agora eu tenho mais de 15. Mas eu voltar a estagiar, sendo que as leis do Brasil engolem as leis daqui. As leis daqui são bem menores. Então, dá pra gente realmente atuar. Claro que, como eu te falei, a minha ética não permite eu fazer coisas que eu não sei. Claro que tudo eu estudei. Eu tive pessoas que eu fiz parceria no início e tudo. Não usei nenhum cliente de cobaia, mas assim, foi algo que eu pensei, nossa, imagina a dificuldade. E eu achei que ninguém ia se inscrever. Eu vejo vários colegas se inscrevendo. O brasileiro não desiste nunca. O brasileiro é muito... É muito... A gente tem até uma expressão engraçada que é raçudo, né? Raçudo, a gente tem muita raça. É verdade, Ele vai atrás, as pessoas se inscrevendo. Agora eu falei, gente, novos advogados. Realmente, brasileiro. Sim. Corre atrás, né? Sim, por isso que tem tanto advogado brasileiro pelo mundo. Sim, habilitado em todos os países. E depois que sair a sua cidadania, você pode também prestar um concurso público aqui, né? Exatamente. Ou, como eu tenho a... Procuradoria, né? Como eu tenho o cartão de residência, que é definitivo, que é aquele de 5 anos, eu posso também mudar para o cartão cidadão. Mas como minha cidadania vai sair para agora, eu não vou optar. Porque o cartão cidadão
do estrangeiro, ele também dá direitos iguais ao cidadão local. Sim. Então, você acaba também podendo com esse cartão cidadão, mesmo tendo residência, prestar concurso também. Tem um amigo, o Ricardo, quando eu cheguei, eu comprei um apartamento no prédio que ele mora hoje. E ele é advogado, não está mais. Ele prestou o concurso, ele é procurador agora. Procurador aqui nele. Gente boa demais. Nossa, você não dá nada. O cara é uma pessoa sensacional. Procurador tem que fazer mestrado. Sim. Com certeza. Mas não, isso não é impedimento para o brasileiro. Eu vejo que não é. Sim. Assim, para mim, você eu tem não mestrado, vejo tanto. Tenho. Eu tenho mestrado, doutorado? MBA. Doutorado eu não tenho ainda. Mas também ainda, né, doutor? Ainda. Eu gosto muito de estudar, não paro. Eu tenho 2 pós-graduações, inclusive uma de psicologia jurídica, porque a gente já veio aqui por questões de psicologia, eu amo também. Sim. É uma faculdade que eu já pensei em fazer, uma segunda faculdade. Sim. Mas não sei, ainda estou namorando aí. Vai fazer um doutorado em Coimbra, pô. Aí não tem quem segure mais a doutora, né? Sim, é um dos meus objetivos, realmente. Sim. É bom, já abre muita porta, né? Sim. Eu acho. Mas tem muita gente da minha área, por exemplo, eu comecei a advogar e eu nem... Quer dizer, tem uma frase muito engraçada que até o meu marido fala, que ele diz que Portugal te vira do avesso. Sim. Que lá ele era empresário, aqui ele é empregado. Sim. Lá eu era empregada, né? E aqui você é empresária. E aqui do meio corporativo, e aqui sou empresária. Sim. E eu nunca quis, porque eu achava que era muito difícil. Sim. Todo empregado acha que é muito difícil, né? Sim. Mas no fim de tudo, eu compreendi, e fazendo muita análise e tudo, psicológica, de que realmente eu sempre tive esse viés empresarial, mesmo estando... Como empregada. Foi o que eu falei agora na entrevista passada. A pessoa que nasceu para ser empresário, ele pode até ser empregado, mas ele vai mudar. Ele vai atrás. A cabeça é diferente. Tanto que os sócios do escritório que eu trabalhava, eles falavam, Alana, a gente vai fazer reunião com você, a gente vai te dar um cargo X, porque você tem uma cabeça diferenciada. Porque eu não conseguia pensar como as outras pessoas que estavam ali. E não é nem ruim nem bom. Cada um tem realmente... Cada um tem o seu, é como se fosse uma... Cada formiguinha tem a sua... Tem o seu coisa. Então, eu não estou dizendo que também a pessoa que está ali como empregado também é ruim. Cabeça de empregado é ruim. Sim. Não, ele está ali, ele faz tudo certinho, dá o sustento da família dele, é uma pessoa honesta. Sim. Perfeito. Mas a pessoa que tem cabeça de empresário, ela não consegue. Por exemplo, todos os escritórios que eu fui no Rio de Janeiro, eu fui alçada gestora de alguma forma. Por quê? Porque às vezes eu nem queria. Eu juro pra você, Edu. Eu falava, nossa, mas responsabilidade e tal, não tava... Mas eles falaram assim, não, Alana, olha só, a gente precisa de uma pessoa, mas por que eu? Eu tinha uma crença de merecimento horrível antes de fazer terapia. E eu ficava assim, por que eu, gente? Por que eu tô aqui? Quando começou a área de qualidade, eu fiz um MBA em gestão de qualidade, de compliance e gestão de produção. Sim. E lá aí, no Rio? Lá no Rio, sim. E na Universidade Cândido Mendes. Sim. E aí eu falei assim, gente, por que eu tô sendo alçada gestora de compliance? Porque essa área não existia. E o Banco Santander, que era um dos nossos clientes jurídicos, ele exigiu isso. Por que eu tô aqui? Eu era promovida e ficava, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Eu lembro que quando eu fui para as minhas férias, eu tinha um grupo pequeno, antes de virar gestora de compliance, eu tinha um grupo pequeno que cuidava das publicações e tal, e eu era gestora ali daquele grupo. E a minha diretora disse assim, olha, você vai conversar com a sua equipe, porque você vai ficar de férias, e a gente quer que a sua equipe funcione sem você. Sim. E todo mundo pensa assim, se a equipe funcionar sem mim, pronto, eu já tô no olho da rua. Já tô na rua, é verdade. Mas eu não pensei isso, eu pensei assim, tudo bem, mesmo se eu estiver no olho da rua, eu vou realmente fazer o que ela tá falando, porque eu confiava muito nela. Sim. E aí, pronto. Às vezes não, né? A equipe trabalha sem você porque você vai subir um degrau, não é? Foi o que aconteceu. Aí eu fui, deixei minha equipe impecável. Sim. Funcionaram super bem sem mim. Sim. Aí, cheguei das minhas férias, me chamaram para a sala do sócio. A doutora Alana, olha, a gente precisa conversar com você. Tá bom. Pronto. Olha, a Larissa A Larissa chegou no escritório, era minha estagiária, né? Depois ela virou efetiva e tal. Sim. A Larissa que você sempre
batalhou e tal, lapidou ela. Treinou. Ela né? foi incrível. A gente acha que ela vai ser uma ótima líder lá pro seu setor. Eu fiquei pensando, nossa, que bom. Que bom, né? Aí eu falei assim, então não precisam mais de mim. Aí eu tava assim, já achando, feliz pela Larissa. Quase pedindo as contas, né? Feliz pela Larissa, mas já pensando. Sim, com certeza. A gente acha que o seu setor ele não precisa mais de você. Você fez uma excelente gestão. Aham. Aí eu falei assim, poxa, que bom, né? Era um elogio, mas tipo assim... Aí eu, que bom que vocês estão falando isso. Então, por isso que a gente queria que você fosse a nova gestora de compliance. Ai, eu que falei beleza. Assim, gente... Aí eles falaram assim, quando você fica desnecessária num lado, é porque Sim. você vai crescer. Vai e a visão crescer. deles é muito Exatamente. linda, porque... Nem todo corporativo tem Pensa essa visão. assim, É por isso exato. que eles crescem. Aham. E eu sou amiga deles até hoje. Sim, Fui pro Rio de Janeiro, tomei um café lá com a Fabi, que é a diretora e tudo. Então eu pensei assim, gente, realmente a gente tem que se fazer desnecessário pra gente subir um degrau. É o que a gente sempre fala na nossa ordem, né? O conhecimento, ele foi feito para passar. Exatamente. Ele não foi feito para você engolir, porque daqui a pouco você tá obesa de conhecimento, obeso de conhecimento e não passou nada. E lá foi uma escola para hoje em dia eu tenho até pavor de ficar com conhecimento só para mim. Eu quero passar a gente adiante. Tem que passar e pedir a Deus sempre sabedoria para saber onde colocar o conhecimento, né? E discernimento também. É isso que a gente pede a Deus sempre. O conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é não colocar na salada de fruta, não é? É salada de fruta, mas o tomate fica de fora. Exatamente. Esse é um conhecimento, é uma das coisas. Sim, e eu acho que a gente não passar conhecimento é de um ego, é de uma prepotência, de um egoísmo tão grande. Sim. E na verdade, o empresário que é só ele que detém o conhecimento, ele é o centralizador, isso é insegurança de perder. Não é? É insegurança de perder. E toda insegurança, ela gera alguma fragilidade. Ou uma deficiência ali dentro, não é? Então, quer dizer, ele tem que ser seguro do que ele sabe fazer. Exatamente. Tem que ter o know-how, o conhecimento do que ele sabe vender, né? E depois poder também, como estava falando da Janês, fazer e passar os cursos. Exatamente. Porque automaticamente, se eu fizer um curso, se eu te der um curso do que eu sei fazer, você vai ser minha concorrente, cara. Você não trabalha para mim. Eu estou te dando o curso, você vai trabalhar com aquilo que eu estou te ensinando. Sim. Você é minha concorrente imediato, não é depois. Muito seguro. Você tem que estar seguro. Se você não for seguro de você, não confiar em você, cara, não vai dar curso que você vai se enganar. Né? Exatamente. Você vai se enganar. Então... E se você não der aquele curso que você realmente sangra a sua experiência ali, torce aqui. Olha, isso aqui é meu sangue, é meu suor que eu fiz. Se não for assim, o curso não rende também. Porque aí todo mundo vai achar que é muito... E outra, você tem que ter ética também, né? Sim. Em tudo que você faz. Por exemplo, essa Royal Car Wrapping. A Car Wrapping, eu não posso ter duas. Eu não tenho condições psicológicas de ter. A Brazuca Pizzaria, a melhor de Leiria, eu sempre falo isso. É uma delícia. E aí eu não posso ter duas. Tenho até vontade de comer uma pizza agora. Eu não posso ter duas, porque eu já tive problema. A pessoa vir falar, eu acho melhor. Eu estou dando a minha opinião. Não, né? Então, eu não posso ter falta de ética de falar 2, 3, 4, 5 pessoas de pizzaria, disso, daquilo. Ou acabar de dar um curso e falar, não, você não pode abrir sua loja. Ué, mas como não? Se eu fiz o curso para isso, exatamente. Não é? Como é que você vai me poder? Não é me podar? Edu, se você desse um curso, eu me inscreveria, com certeza, porque eu te acho assim, muito inteligente em várias áreas, principalmente como empreendedor, que estava falando até antes. Obrigado. Eu acho que tem muito. Eu acho que os homens também aqui de Leiria precisam um pouco da sua visão. Sim. Vamos fazer isso aí. Precisam muito. Nossa, eu tenho muitas pessoas que eu indicaria e com certeza eu faria um curso seu também, porque isso, é uma mente brilhante. Eu estou pensando em fazer um eventozinho assim. Falei para você que segunda-feira eu vou falar. E com certeza, se eu fizer, você vai palestrar.
Obrigada. Eu me sinto honrada. Com a sua mente à frente. Eu falo até pro Edu, antes de eu fazer aqui a entrevista, eu falei para ele, Edu, eu que tinha que te entrevistar. Porque eu não acho a minha vida assim tão interessante quanto a sua. Porque o pouco que a gente já conversou, né, que eu vi aqui no podcast, eu falei, gente, imagina um podcast do Edu, a gente que vai... Eu até te falei que a gente queria te colocar na Berlinda, né? Sim, é verdade. Várias empreendedoras entrevistando o Edu. Você não sabe, você vê isso aqui, são perguntas que eu faço, né? No primeiro que nós fizemos aqui, a mesa com as meninas e os meninos empreendedores, a Ana Paula falou, agora vamos fazer as perguntas. Eu falei, ela vai perguntar para alguém. Ela falou, é para você. Eu falei, me pegou de surpresa as perguntas que eu falo para as pessoas. Eu também acho essas perguntas, tem algumas perguntas que você faz, principalmente no final, que são muito impactantes, muito fortes. Eu falo, gente, como é que eu vou responder isso? Porque são coisas que eu pensaria, eu gosto muito de digerir uma ideia. Eu sou dessas que gosto de pensar. Eu tenho uma pergunta, Alana, que eu nunca fiz aqui. Mas... Nunca fez, nossa. E logo eu vou ser a vítima. Não, é porque às vezes eu posso impactar pessoas e tem pessoas que não vão entender. Por exemplo, a pergunta você é feliz? Aí a pessoa, sou feliz e tal. Você é casada? Sou casada. Ou casado. Você é feliz? E o seu marido é feliz? E a sua esposa está feliz com você? É difícil, é uma pergunta difícil. Às vezes perde até amizade, sabia? Sim. Tá me expondo, não, tô só te perguntando. Sem egoísmo, né? Vamos fazer a felicidade mútua. Na verdade, é um trabalho que a gente fica pensando. Sim. Eu sou muito assim, de me importar assim, com o sentimento tanto do meu marido e de quem está perto de mim. Eu fico assim, será que eu sou boa para isso e tal? Tanto que quando você fez a pergunta para uma outra pessoa de negócio de Deus e tal, eu fiquei pensando, o que eu perguntaria para Deus? É como seria a melhor forma de amá-lo? Porque eu sou muito preocupada com isso. De empatia do que o que é melhor para cada pessoa. Tanto que, tipo... tem pessoas que se sentem felizes com um tipo de amor. Com aquele tipo de amor. Que busca. Tem pessoas que buscam um amor fantasioso, que é aquele. Como fala? O príncipe encantado no cavalo branco. Sim. Que isso não existe. Não é o meu caso. Não existe. Eu sou muito realista. As pessoas me acham. Claro. Por eu ser empática com os meus clientes e com os meus amigos, as pessoas me acham muito no emocional. Mas eu sou muito no racional, eu vou muito assim, o que é bom e tal. E sou, claro, um pouquinho emocional também, até porque não tem como, né? Eu também não tenho estômago de coisa. Tanto que tem causas que eu não consigo pegar. Tem causas criminais que vêm pra mim que eu não consigo pegar. Não dá. Que a primeira frase que me falam, eu acho que todo mundo merece defesa. Tá? O meu princípio é, se a pessoa cometer um crime, ela também não pode ir além da condenação dela. Isso está errado. Ela tem que ser condenada exatamente com o que ela fez. E ela também não pode pagar por uma outra acusação que ela não fez. Então, ela precisa de defesa. Independente. Mas o réu cometeu isso. Não conseguiria defender fulano de tal que fez isso. Ok, mas tem gente que tem esse estômago. Eu, por exemplo, por ser mulher e por defender também os direitos da mulher, tem coisas assim, tipo estupro de vulnerável, quando a menina é nova, estupro. Não sei se você pode falar isso aqui, mas... Pode. Como o criminal não tem muito filtro, né? É difícil, às vezes, até fazer uma postagem, porque às vezes o Instagram pode me bloquear. Mas eu penso assim, não, eu não conseguiria, porque a gente acaba... mas você tem que ser totalmente neutra. Tá, mas a gente também não tem estômago de barata. Exatamente. A gente é humano, eu sou mulher. Entendeu? Então, tem coisas que eu penso, não vou. E lá no Brasil tem muita gente que faz, igual você falou, se deve, paga. Agora, se não deve, não tem que armar alguma coisa e fazer o cara pagar uma coisa que ele não fez. Tem muita gente falando, né, da Lei Maria da Penha lá. Que muitas mulheres armam para os maridos ou começa a namorar um cara, daqui a pouco mete a cabeça na parede para tomar alguma coisa do cara, tal, entendeu? O fato de eu defender o direito das mulheres, eu não posso dizer que todas as mulheres estão certas, senão não seria incoerente. Eu já tive clientes, porque, por exemplo, quando o cliente vem, fui acusado de agressão, não sei o quê, é uma coisa que eu defenderia.
Porque pode ter sido uma discussão calorosa. Às vezes a pessoa... eu tive um caso de um cliente que estava há 10 anos no Brasil, casado com uma pessoa, que tinha filho e tal. Veio para cá... Quer dizer, nunca teve nada. Nunca teve nenhum episódio agressivo. Veio para cá, aí aconteceu um episódio de agressividade. Foi uma coisa que os dois estavam extremamente estressados. Foi agressividade de ambas as partes. Sim. Por conta de... eles estavam passando uma necessidade muito grande. Eles tinham imigrado, não veio aqui com estrutura, etc. Sim. Então, assim, eu fico a pensar que foi uma situação onde os dois estavam extremamente desesperados por sobrevivência. Sim, exato. Os dois mega agressivos, aconteceu. Sim. É um perfil de um agressor? Não, se você estudar, porque na psicologia jurídica eu estudei o perfil... O cara não é um perfil de um agressor, nem ela, entendeu? Os dois se agrediram porque eles estavam... alterados, é como se você estivesse na selva, você estava no instinto na sobrevivência, de sobrevivência. Ali, né? Exato. Você estava com medo de morrer, sabe? E a pessoa que está ali do seu lado não percebe porque ela também está nesse espírito, né? Sim. A mulher e o homem estão ali e a imigração faz isso também, né? E eu também tive casos, eu tive um caso de um cliente que não é nem daqui de Leiria, que ele foi acusado, ele já tinha se separado da esposa. Eu tô dizendo isso, são exceções, tá? Sim, a maioria dos casos, às vezes, a mulher é agredida e nem fala nada. Sim, tem muito. Assim, 90% dos casos é agredida e não fala nada, principalmente as portuguesas. Sim. Acontece muito aqui, infelizmente, mas estou falando de exceções, né? E esse caso foi o seguinte, ela já tinha saído da casa dele. Assim, ela morava já com outra pessoa. E aí... ele foi, sei lá, um certo desentendimento, até porque a filha dele já é grande também, com outro rapaz de lá e tudo, que estava, acho que já traindo ela, não sei, alguma coisa assim. E ele se importando com a coisa, o bem-estar dela. Então, ela falou assim, pronto, lei de agressão doméstica. Só que, tipo assim, ela já estava 1 ano longe. Aí vai colocar uma agressão doméstica ali de uma pessoa que não está nem na sua casa e nem convive, nem te vê nunca, né? E não tem, na verdade, não tem nem prova de que essa pessoa está ali, porque realmente ele não tem contato, só tem contato com a filha que já vai sozinha já, porque já é maior, já vai sozinha. Que inclusive não era nem filha dele, mas ele adotou. Entendeu? Então, assim... eu fico pensando, gente, e é o tipo da pessoa que você via, eu não quero ofendê-lo, mas assim, o perfil dele parecia um cara assim, meio banana, assim, sabe? Que a mulher faz o que quer, ela, quer saber? Eu vou acabar com você, vou fazer isso. Então, assim, também não pode ser usado por esses 1 ou 2% de pessoas maldosas, porque também tem mulheres que são perversas e maldosas, para esse fim. Por quê? Porque desmistifica as mulheres que às vezes sofrem até agressão com arma de fogo. É verdade. Que foi o caso da Maria da Penha. Sim, foi. Que ela levou vários tiros. Ela não morreu por um milagre. Ficou paraplégica. Por isso que a lei tem o coisa dela, porque, nossa, essa mulher é engraçado até o fato dela não ter morrido. Foi um milagre de Deus. Então, vamos colocar dar algum respeito, uma credibilidade numa pessoa que sofreu isso. Eu acho também, deve dar essa credibilidade. Não é assim também. Sim. Infelizmente, tem pessoas mau caráter que agem errado. Infelizmente tem. Né? Infelizmente. Infelizmente. Tem pessoas que fazem aquilo só porque estão com uma raiva do parceiro, que não conseguiram superar aquela perda ou aquela coisa. Por isso que o relacionamento saudável, ele é muito buscado. Hoje em dia, eu acho que muita gente tem falado... Eu estava até vendo empoderamento feminino, etc. e tudo. Ok, mas o relacionamento saudável, independente do que você é, o que você faz, se você trabalha fora ou não e tudo, se você está num relacionamento saudável, isso se expande para qualquer pessoa. As pessoas acham até engraçado, porque parece que o certo é aquele relacionamento assim mais possessivo e tudo. Exatamente. Então, por exemplo, eu fui sozinha para Nova York e eu e meu esposo, nós já viajamos sozinhos, estando no nosso relacionamento. Você tem relacionamento aberto? Não. Viajar sozinho não quer dizer que você tem relacionamento aberto. Quer dizer que você é um ser humano, que você é livre, que você fez uma viagem. E muita gente chegou para mim e disse assim, olha, também porque olha tem que o interessante filho, né? o que as mulheres estavam a me dizer. Estavam a dizer assim, nossa, Alana, eu admiro tanto a sua coragem,
Porque realmente tem que ter coragem de ir pra ir sozinha para outro país e tudo. Claro. E eu queria tanto fazer isso e tal. Aí eu, poxa, dando incentivo. Se você tem um sonho, faça. Sim. Construa o que você quer e tudo. Ah, mas o meu marido não deixa. Ah, mas o meu companheiro não aceita isso. Se eu sair de casa, eu vou encontrar a porta, as fechaduras trocadas. Nunca mais eu vou ver o meu filho, as fechaduras trocadas. Eu falo, gente, caramba, eu tenho um privilégio de ter uma pessoa que confia em mim. Claro. Com certeza. De eu estar longe e eu também confiar nele, dele também estar longe, porque no aniversário dele também dei uma viagem para ir para Irlanda. Sim, você falou. Ele adora Irlanda. Sim. Foi um presente. Que mulher ia dar um presente pro marido ir sozinho para Irlanda, que é um lugar que tem um monte de pub, não sei o quê. Mas eu confiei. Sim. Inclusive, ele foi para a igreja de lá e tudo. Então eu pensei assim, gente, que bom que ele tá feliz. E ele estando lá e eu aqui na chamada de vídeo me realizando. Sim. E é isso, eu acho que quando você ama uma pessoa, você se realiza com a felicidade dele. Sim. Independente de ser profissional, de ser tudo. Então, o que eu desejo para as mulheres, além disso tudo, é se valorizar. Claro. Entender o seu merecimento. Sim. Com muita terapia. Eu também não fui uma pessoa que passou também só por coisinha leve na vida. Sim. Mas com muita terapia eu entendi o meu merecimento, que eu já passei por um relacionamento abusivo, mas soube dar um basta antes de que isso fosse maior. Maior, exato. Eu falei assim, logo eu, que entendo de lei, tá rolando isso comigo? Como que eu fui cair nessa? Então, assim, o que eu desejo para as mulheres hoje é isso, é que tenham... As que quiserem ficar solteira, ótimo, porque eu também era mega feliz solteira. Sim, exato. Eu era a solteira mais feliz. Primeiro a gente tem que se gostar, né, Lana? Nossa, eu era muito feliz. Da nossa companhia, né? Para poder encontrar uma companhia legal. Tem que gostar, você tem que se amar, você tem que gostar de te levar para um restaurante sozinho. Sim. E esse restaurante ser... Tem gente que não consegue sentar numa mesa de restaurante sem ter alguém ali. Sem ter alguém, exatamente. Para compartilhar aquilo com ele. Fala pra nós, como é que foi a viagem para Nova York? Foi boa? Foi uma delícia. Mas você trabalhou lá também, né? Trabalhei. O bom da liberdade geográfica, fez um curso também lá? Sim. Foi fazer um curso lá? Para expansão também. Presencial. De vistos, presencial. Isso mesmo. Quantos dias de curso? Então, o curso foi tipo um intensivão. Um intensivão. Então, eu fui uma semana, o curso foi mais ou menos os 5 dias. Que teve, eu fiquei de segunda a sexta, mais os finais de semana, né? Em inglês? Não, era um advogado habilitado lá também, por isso que eu falei que tem advogados brasileiros habilitados em outros países. É seu parceiro de negócios, não? Não. É mesmo um advogado que deu um curso para pessoas que queriam, para pessoas que trabalham de direito de imigração. A maioria deles eram advogados brasileiros, por isso que o curso foi em português. Se fosse inglês, graças a Deus eu sei falar inglês. Fala inglês. E também entenderia, né? Sim. Mas era também um colega nosso que é habilitado também lá. Que legal. E super falou das possibilidades também de habilitar lá e tudo. Quer dizer, eu acho que quando a gente começa a se habilitar em outros países, tanto que eu tenho amigos que eu te falei, que tem mais de 5 habilitações, você vê que, por exemplo, até o meu marido, que ele pensava às vezes em para outro país e tal, de vez em quando às vezes passa pela cabeça dele. Eu penso assim, tá bom, me fala só com antecedência para eu ver como é que é eu me habilitar lá. Ele, mas você consegue se habilitar em todos os lugares do mundo? Tipo, ele surpreso. Eu falei... Olha, João, se alguém conseguiu, eu acho que eu vou conseguir. Consegue também, não que eu me ache muito foda. Nossa, a Lana vai conseguir porque ela se acha a melhor advogada do mundo. Não, eu penso assim, se alguém fez um Hellis Mortal, carne e osso que nem eu. Sim. Ah, mas eu tive que fazer... Tem lugares que a gente tem que fazer 3 a 4, 5 provas. Sim, mas faz e consegue. Mas eu falei, tá, mas não teve gente que fez? Sim, eu vou lá e faço. E não consigo, passou? Passou. Olha, mais de não sei quantas pessoas passaram. Poxa, então eu acho que se eu estudar muito... Eu não tenho OAB, que também não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. OAB... Então, é difícil. Nossa, tem gente que presta várias vezes. Não é um exame concorrencial, mas é um exame tão forte quanto o exame. Mas tem gente que presta várias vezes o concurso da OAB. Né? E consegue. Sim, se a pessoa não desistir... Eu tenho colegas que prestaram mais de 20 vezes. E passou. E eu sempre era a pessoa que falava assim... Continua. Se você continuar, você vai conseguir. Uma hora você consegue. E conseguiram. A persistência. Perseverança. E às vezes não é porque a pessoa... Tem gente que fica assim, vai me achar que eu sou burro e tal. Sim.
Não, às vezes a pessoa fica nervosa na hora da prova. Isso acontece. O sistema emocional fala mais alto. A pessoa soa frio e tal, não sei o quê. Sim. É uma prova, gente. Aquilo também não te define, né? Sim. Entendeu? Você vai fazer aquilo ali até passar. Sim. Ah, mas vou desistir. Desistir por quê? Qual é a opção? Não tem. Essa opção de Qual desistir opção? não existe. Você vai desistir. Ah, mas isso leva... Tem cliente que fala assim... Eu vou fazer o visto. Sim. Mas, doutora, esse visto não fica pronto em uma semana. Eu falei, tá, mas daqui a alguns meses você também não... Se você desistir agora, daqui a 2 meses você também não vai ter o visto. Não vai ter o visto, exatamente. Exato. O que você vai ter se você desistir? Agora, se você não desistir... tanto que tem visto americano, que eu tava a fazer o curso, né? Que demora quase 2 anos para a pessoa ter o green card. Até o final do processo todo, né? Sim. Contando tudo e tal, a aplicação e tudo que eu também fiz para coisa de trabalho ali, o curso, né? Então, eu fiquei pensando, gente, 2 anos... Se a pessoa não tiver paciência, ela não vai ter. Mas também se a pessoa quiser aquilo e estiver focado naquilo, o que são 2 anos? Sim, passa rápido, né? Tem que é uma faculdade. Sim. Sabe? A gente fica pensando, nossa, 5 anos a gente coloca aquilo ali num patamar como se fosse um leão, sabe? Olha, meu Deus, 5 anos passa piscando. Sim, é verdade. Quando a gente vê, a gente já tá ali com a toga formando, né? É verdade. Bem legal. Fala um pouquinho para nós aí, para aquela câmera ali, ó, o seu arroba e... O meu arroba é @Alana Monteiro Neto ADV. Desculpa ser grande. Mas como eu era conhecida como Alana Monteiro e como Alana Neto aqui, porque é o meu nome português que eu herdei do meu marido, aí eu coloquei os dois para poder ser conhecida tanto no Brasil quanto em Portugal. ADV no Instagram. Sim. É só me buscar. Às vezes, você digitando Alana Monteiro já consegue me achar. Direito, todo tipo de direito, não só o imigração, né, o direito de imigração, mas também criminal, família, trabalhista. A doutora Alana ali está disposta a te ajudar. Procure ela, quem está precisando, entre em contato, bate um papo com ela lá no @Alana Monteiro Neto ADV, que ela com certeza vai ter o maior prazer em atendê-los e vai dar a melhor solução para você. Eu garanto para você, se o seu caso tiver solução, ela vai resolver. Obrigada. Não é, doutora? Agora, se não tiver solução, filho, só orar. E eu costumo dizer, quando tem alguma coisa que está totalmente fora da lei e a pessoa me pede uma coisa absurda, se bem que lei tem exceções, né? Então é bem difícil isso acontecer. Sim. Mas se tiver, eu falo, olha, isso aqui provavelmente a gente não vai. Mas, doutor, eu te pago e tal, você vai perder dinheiro. Sim. Nossa, mas você... tem esse nível de sinceridade para você realmente a fim de que você perca o dinheiro, sim. Eu prefiro. Sim. É o caráter. Porque é meu nome também. É o caráter. Além do caráter, pessoa, é meu nome. Eu não quero ter perdas, né? Sim, exatamente. Ah, doutora, por que você... Eu entrei com algumas ações contra a AIMA por situações assim, de negligência mesmo da AIMA. Ah, você teve algum indeferimento? Eu nunca tive. Por quê? Eu analiso antes. Sim, claro. Eu conheço pessoas que tiveram indeferimento, mas foram casos assim que eu não pegaria, que eu via que a pessoa realmente não tinha o direito. É diferente, mas, por exemplo, a pessoa vem aqui, quer colocar o nome aqui, ó, na televisão, ou aqui para eu falar, tal, ou eu falar filmando, eu preciso conhecer, doutora. Se eu não... Teve situações, você vê, eu falo do Nori Sushi, do Brazuca, tal. Teve situações das pessoas procurarem. Nós fomos lá conhecer. E a última que teve, nós fomos em 3, os 3 passaram mal na mesa, comendo. Então eu falei, não, como é que eu posso indicar uma coisa que me fez mal imediatamente? Como é que eu posso indicar? Não é? Então eu não posso. Ah, porque... Não, eu prefiro não. Não precisa, não quero. Não vou fazer. É melhor do que eu pegar, vai me pagar para eu colocar o nome aqui e tudo, e eu vou falar... Aí você vai lá. Não compensa. Você viu que você falou do Brazuca? Maravilhosa e tal, foi indicado por você. Aí vai outra. Ah, não, pô, o Eduardo tá louco, tá me fazendo. O Edu tá maluco, tá, entendeu? Então é preferível não fazer do que. Eu vou te dizer, quando eu te conheci, aí eu conheci no podcast mesmo, né? Sim. Através da Lu. Sim. Tudo que você passou aqui, eu experimentei. Ah, foi? Que legal. Pra você ver, a sua influência foi tão grande. Que legal. Que eu falei, eu vou fazer um tour gastronômico, porque tinha o Brazuca, tinha o Tibone e tal. Tibone, eu fui em todos. Aí o João falou assim, nossa, você tá...
obcecada por isso. Eu falei, não, é porque, tipo, ele indicou um e realmente era muito bom. Uhum. Então eu vou em outro porque realmente deve ser muito bom. Aí foi muito bom. Aí eu falei assim, gente, que engraçado. Realmente tudo que o Edu indica é muito bom. Vocês gostam de sushi, você e o João? Nossa, é uma das minhas foi comidas no Nori, preferidas. Não. O Nori é nosso patrocinador. E agora o Nori abriu. Onde, ali? Então, o Nori tem Nazaré, Fátima e agora abriu. Nazaré. Tem um na Marinha, mas abriu um Fátima. Sensacional de Fátima. Adoro ir lá. Mas abriu na Marinha? Fátima então não, é Batalha. Ah, Batalha. Tem na Batalha, não, mas tem Fátima também. Tem Fátima, tem Nazaré e o que abriu novo agora é na Batalha. É muito bom, muito bom. Tá, tem o @ do Nori Batalha. Vai lá, mental. Conhece os meninos da Batalha. O Nori de Fátima é onde fica o Everson também. Como é que funciona lá? É tipo, é rodízio? Rodízio. Quanto você quiser. R$14,90, come até cansar, né? Ai, que delícia, adoro. Chega lá meio-dia, sai lá às 6 da tarde. Muita falta de Portugal. Começou operado, como um pouquinho e paro. Mas é muito bom o preço, né? Mas aí você escolhe também a dedo, né? Eu quero comer isso, e aí tem lá o que você escolhe as peças. Quero 3 dessas, 2 dessas, 1 dessa. Sim. E aí vem na hora ali. E tem o sushi doce também depois. Ai, que Eles delícia. fazem o sushi doce. É uma das coisas que eu falo assim, cara, todo lugar que eu vou, eu sinto falta disso. Que aqui tem lugares que você come à vontade, paga um preço justo. Sim. E assim, Nova York também é um absurdo, né? Os restaurantes lá e tudo. Então a gente fica, nossa, eu tô com saudade de Portugal por conta disso. Porque os europeus vêm pra cá passear, fazem a festa também. Nova York eu acho... Tem tudo lá, mas o preço é muito alto. O preço, Um Outback lá Nossa. você paga muito caro, né? Assim, eu vejo assim pela garrafinha de água. Sim. Garrafinha de água, $4. Nossa, eu fico pensando. O café, $4, não é um café tão bom quanto o português, que o café português Comeu é uma hot dog delícia. lá, não? Então, eu comi o hot dog, só eu não tava com vontade. Só pra experimentar. Foi pra dizer assim, peraí, vamos lá, vamos ver Comi o que é isso, aquele hot dog. E realmente era tão sem graça quanto eu imaginava. Exatamente, Tão caro e sem graça quanto eu imaginava. Sim. Mas, assim, tem coisas que têm muito mais gosto. Eu gostei um pouco da cultura de que eles pegam a comida e jogam alho em cima da comida, azeite, tipo, bastante condimento. E aquilo fica com um sabor também diferenciado, muito intenso. Né? E eu falei assim, nossa, eles sabem viver. Sim. Você foi na estátua? Fui de cruzeiro. Foi de cruzeiro? Legal. Aí rodeei lá a estátua, não cheguei a subir, porque você eu tava não um pouquinho... subiu? Não, eu tava um pouquinho cansada. Eu levei ela lá. Eu já conhecia, né? Já subiu lá e tudo, né? Lá tem, acho que até restaurante, tem tudo, né? Exato. Mas nós não fomos, só fomos lá porque elas não conheciam e fomos lá e depois voltamos. Tô falando porque lá é tudo mais caro que aqui para dentro. Claro, porque aquilo ali é... Um hot dog é $8. Nossa. É muita coisa, né? Uma salsichinha dessa finura. Mas tá pãozinho. mais ou menos isso. Tá mais ou menos isso agora na rua. Tava R$7,50? Então aumentou. Então lá tá 10, 15. Deve estar. Muito mais caro, né? Sim. Muito mais caro. Aí eu fiquei tomando aquele café. Ai, que saudade dos cafezinhos de Portugal, que eles são concentrados e são baratos, lá com menos de €1. Todo mundo fala que lá o café é muito ralo, né? Mas por isso que eu tô a ter clientes americanos também. Por isso que eu tenho um pouco de interesse nos Estados Unidos, porque eu tenho clientes americanos que vêm morar aqui. Principalmente com visto D7. Sim, o D7. Sim, e tem muita gente que fala assim, e eles compram assim, casa à vista, vem aqui com bastante reserva financeira e com uma aposentadoria gorda. Sim. E as pessoas ainda têm dúvida se Portugal é um lugar bom para morar. Quer dizer, o pessoal se mata para ir para a América, para morar na América, e os americanos aposentados vêm morar em Portugal. O Portugal se você colocar... Não só americanos, né? Holandeses, tudo, franceses, tudo. E se você colocar, assim, a pessoa que sabe fazer dinheiro aqui, que é bons empreendedores, pessoas como você que tem cabeça, assim... E colocar o estilo de vida, a delícia que é morar em Portugal, a pessoa não vai querer sair daqui. Não sai daqui, não sai. Se você tá naquele furor só de quero dinheiro e quero ser empregado, talvez aqui também não seja uma boa opção. Seja o lugar, exato. E eu sou bem franca também com meus clientes que estão vindo aqui. Eu também não vendo um Portugal irreal e tudo, não. Existem pessoas muito bem-sucedidas, inclusive em Leiria. Tem aí que eu chamo de a nata de Leiria. A nata de Leiria, Mas...
É fácil, não é fácil A também. nata de Leiria está aqui e o povo está aqui, ó. Não é? Existe essa diferença muito grande aqui. Extremamente muito grande. distante. Exatamente. Mas, assim, também não quer dizer que a pessoa que está embaixo também não possa comprar as coisas que a nata de Leiria compra. Porque se fizer um esforcinho, consegue. Também tem essa facilitação. Sim, tem a facilitação, exatamente. Mas eu acho, assim, que é um lugar realmente que eu vejo que os americanos estão vindo. Principalmente para o Algarve. O Algarve é lotado de holandês, americano, eu tive uma cliente né? americana que eu falei, por que você estava vindo para cá? Porque ela morava na Califórnia e tinha uma casa lá de cinema. E ela falou assim, a Califórnia está muito perigosa, não sei o quê. Sim, mudou muito, né? Aí eu falei, nossa, então é mesmo isso e tal. Eu tô aqui no Algarve, porque aqui é bem mais tranquilo e tudo. Sim. Então, ela fala inglês, tô já a traduzir tudo, mas o que eu vejo é muito isso. Eles buscam que o dinheiro deles vai valer muito mais aqui, por conta dos restaurantes e tudo. Vou ter uma vida de rico com a minha aposentadoria. Comida aqui muito barata. Comida perto barata. De lá, né? Perto de lá. Comprou um apartamento no Algarve, mais ou menos a 250 euros. Sim. Um apartamento bom, pertinho da praia. Olha, tem churrascaria muito boa. Tem uma lá onde ele mora, em Porto de Mós. Tem uma churrascaria muito boa. Porto de Mós, adoro Porto de Mós. Tem. E custa 13 por pessoa. 13 euros por pessoa. Final de semana, 15. Churrascaria com 13 euros? Churrascaria, lá em Porto de Mós. Tá brincando. Tem picanha, tem tudo? Não, eu conheço. Tem tudo. Churrascaria de espeto corrido. 13 por pessoa e a outra no final de semana 15. Nos Estados Unidos... Agora que está perto do almoço, ele fala isso. Nos Estados Unidos, uma fogo de chão custa $150 por pessoa. No Brasil também tá um absurdo. No Brasil, R$250. R$250. Então, gente, R$250. Isso aí é o que... É uma grande parcela do salário mínimo da pessoa. Exatamente. É um absurdo isso. É um absurdo, Então, aqui, o pessoal quem vem de lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, os países nórdicos que ganham mais, chega aqui, cara, paga dando risada. Dando risada. E quem tá bem aqui também dá risada. Quem tá bem aqui fala assim, isso aqui é a melhor coisa. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Eu tava na Finlândia, o salário mínimo lá é 2.400 euros. Quando eu falei que o salário mínimo aqui de Portugal é 800, o cara falou, não é possível. Não dá para morar. Falei, E ainda tem países que o salário ainda é menor do que Portugal. Menor. Na Grécia, por exemplo, é menor. Né? Sim. Então, como mora? Como vive? Agora, eu tive também... Olha a diferença. Eu tive lá eu vou bastante ao Egito, em Cairo. No Cairo, um salário de um policial lá é 250 euros. Não. 250 euros mensais. Então, quer dizer, o cara tem que fazer extra para ganhar dinheiro, sabe? É um absurdo. E sobrevive, né? Eu acho extremamente incoerente o salário do policial ser baixo, sabia? Em qualquer lugar do mundo. O salário do polícia aqui não chega a 2.000. Entendeu? Então, é pouco, né? Pouco. É pouco. Não, mas sabe o que acontece também nisso que você falou? Quando você tiver cartão cidadão, você pode fazer concurso. Os concursos aqui também não pagam tão bem. Não pagam. A ideologia do Brasil de que o concurso público você vai ganhar bem mais do que o mínimo. Na Europa e em outros países não é assim. Você vê quanto ganha um juiz aqui, pô. Ganha, no máximo, até 3.000 euros. Então, eu ia falar 3.500. Então, para nós que trabalhamos por conta própria, isso é pouco. Sim, por quê? Porque a gente pode fazer o que a gente... Vê quanto ganha um juiz lá no Brasil, converte pra você ver. Sim. Então, o juiz já chega lá com 10.000 euros. Se bem que tem advogados no Brasil, claro, que são as grandes empresas que ganham muito mais do que juiz. Isso, advogado em qualquer lugar do mundo, se ele quiser, ele pode ganhar muito mais do que médico, juiz, com quem for. Mas ainda compensa, né? O concurso público no Brasil, as pessoas veem que a pessoa venceu na vida. Sim. Nelson Williams, sabe quem é? Nelson Williams, conheço. Era um dos nossos concorrentes, inclusive. Bilionário. Bilionário. Eu, inclusive, acompanho a família dele. É o maior escritório de advogados do Brasil. Sim. E o cara começou do nada. E eles têm sede lá em São Paulo, se não me engano. Tem sede em São Paulo. O cara, nossa senhora. Mas tem escritório em todo o Brasil, porque no Rio de Janeiro eu lembro que tinha o Nelson Williams, era o nosso concorrente. Nelson Williams, ele é fortíssimo no direito, né? E... também tem o seu mérito, o cara é bom, né? Mas sabe o que é? Não é só um advogado.
é um empresário, é um economista. Sim. É o que o banco exigia da gente. Quando eu era gestora de compliance, eu ficava assim, eles querem que eu seja advogada ou que eu seja uma economista, porque eles só estão falando de número. O banco, ele só fala de número, número, exato, e lucro, e lucro. Eu falei assim, olha, eu acho que eu vou largar a profissão, vou ir para outra, vou ir para economia, porque... Você é economista? Gente, o que eu fazia de gráfico, de dizer tudo que a gente... Porque o que eu pegava? Eu pegava todos os processos e gerava resultados. Para eu gerar resultados, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um workflow muito bom para gerir tudo aquilo, pegar e mostrar para o meu cliente. Olha, você está investindo dinheiro na gente e isso aqui está gerando frutos. Era só número, planilha... gráfico, pesquisas e tal. E eu ficava assim, gente, às vezes eu sinto saudade do jurídico. e realmente, você acaba assim... isso foi muito bom, tá? Foi uma escola para mim. Porque eu acho que se não fosse isso, não seria... A empresa é grande lá no Rio. Isso. A empresa é grande. Se puder até falar o nome deles, claro. É o Cavalcante Ramos Advogados. Eles têm no Rio, eles têm na Bahia, eles têm no Espírito Santo, e para ser São concorrente Paulo. do Nelson Williams é porque é forte. Senão não seria. É porque o Nelson Williams também trabalha com banco. Sim, então, Como se não fosse, não seria concorrente dele. Como é que é? O banco, ele é assim, ele divide as ações dele, ele espalha as ações dele. Ele não concentra num advogado só. Exato. Por quê? Porque se ele espalha as ações dele, ele tem mais possibilidade de negociação. É igual quando você divulga o seu trabalho. Se você divulgar num Instagram só, é limitado naquele número. Sim. Se você põe ou para aquele nicho de pessoas. Se você põe 5, 6, você está expandindo o seu negócio e pode dar uma tacada ali que você... Não, e outra coisa, você vê o que está surgindo. Peraí, isso aqui não está dando certo, mas esse está aqui... dando, exatamente. Aí você vai lá e fala, então esse aqui. E peraí, entrou uma pessoa nova no mercado. Sim. E essa pessoa aqui, interessante, tá me dando mais resultado que o meu, exatamente, antigo. Exatamente. Quer dizer, então assim, não estou dizendo para substituir nem nada disso, mas o mundo dos negócios e o corporativo que eu fazia era tubarão atrás de tubarão. Sim. Então assim, por isso que muita gente fala, nossa, mas Alana, imigrar não é difícil, não é... Sabe? Quer nadar no tanque de pensando, tubarão? Gente, eu já vivia tanto no coisa. Porque a gente vive... O advogado que é advogado num corporativo e que já fez gestão, já fez alguma coisa assim, mais forte assim no Rio de Janeiro. É tanto tubarão. São Paulo também. São Paulo. É tanto tubarão. É tanto tubarão, é tanta marca que a gente tem. Você pode nadar no tanque de tubarão, que você não pode sangrar. Que a gente fica, você mas tem que estar junto com eles ali, ó. Andar eu acho que você já lado, faz ali um curso de inteligência emocional ali gratuito. Sim, gratuito, exatamente. Porque assim, é na pancada, assim, né? Tá, eu vou chorar por causa disso. É na pancada, você faz o curso na pancada. Exato. O que o advogado passa, sabe? E assim, eu não tô falando no mal, não. É porque assim, nós temos que ser fortes, sabe? Sim, claro. Nós não temos que ser um profissional que a gente chega no mercado de trabalho e a gente chora com qualquer coisa. Falou isso de mim, aconteceu isso, não sei o quê. Tudo bem, tem situações que você vai dar limite ali para as pessoas. Claro. Mas não é aquilo que vai me fazer chorar, entendeu? Exatamente. Peraí, o que eu tô fazendo aqui? Vamos isso aqui tá sendo né? interessante para mim? Não tá sendo? O que eu tô tirando disso? Não tá sendo interessante? Sim. Vale a pena eu sair só por uma questão emocional que eu tô aqui, sofrendo e tal? Não vale. Não, tanto que eu trabalhei aqui antes de eu me... Como foi burocrático, né? Eu ter me habilitado, eu trabalhei aqui até com limpeza. Eu te falei, né? Que, falou. Teve momentos que jogaram fezes no chão, de onde eu limpava. E eu, né... Pensava assim, e eu nem tinha falado que eu era advogado quando eu entrei lá, porque eu fiquei com medo deles não me contratarem, porque a maioria não contrata advogado para nada. E eu não queria mexer na nossa reserva financeira, porque a reserva financeira para mim era sagrada, Joaquim. Reserva financeira Joaquim. Aconteceu alguma coisa com o Joaquim, vai ser mexido no dinheiro. Aí jogavam e eu fiquei assim, gente, para que isso? Mas eu pensei assim, cara, graças a Deus eu passei por muita coisa. Superou, né? Que eu fui forte. Então eu acho que isso aqui... Não que não seja nada, porque dói. Mas eu sei que não é isso aqui que vai me definir. Daqui a 3 meses, eu lá nesse lugar, 3 meses. Não fiquei muito tempo num lugar, porque acabei me habilitando e tudo.
e fui para minha área depois de ter um pouquinho de cliente. Eu pensei assim, caraca, não valia a pena eu ter chorado, ter saído, ou ter feito alguma coisa, porque ao final de 3 meses estava todo mundo sendo meu amigo ali. Falando, poxa, eu te acho tão humilde, não sei o quê. Eu falei assim, caramba. E foi uma lição de vida, Edu. Sim, graças a Deus. Assim, hoje em dia, eu já tinha muita empatia pelas pessoas que me serviam. Eu era o tipo da pessoa que terminava com um namorado se tratasse mal o garçom. Sim, sim. Porque eu ficava, nossa, ele tá nos servindo. Como é que você tá tratando ele assim? Eu era assim esse tipo de pessoa. Eu sou assim também. Só que eu, estando do outro lado, servindo... Sim. Porque no Brasil, eu sempre fui da área jurídica desde os 18. Mas eu estando do outro lado... Eu sinto na pele como se fosse do outro lado. Se eu tinha empatia, hoje em dia eu sou eles. Sim. Eu tô aqui no restaurante. Aí vamos dizer que a gente tá no Brasil, que tem uma pessoa servindo a gente, um funcionário de lá. Eu sou esse funcionário. Sim. Antigamente ele era uma pessoa que eu respeitava. Hoje em dia eu sou ele. Sim. Eu não consigo ver diferença nenhuma. Ah, mas você tem tanto dígito na conta e ele não tem. Não tô nem aí. Não tô nem aí, exatamente. Dia de pele e osso. Sim. Eu sou aquela pessoa. Só que aquela pessoa, eu vejo minha vida assim. Eu não consigo ver minha vida assim, tô num patamar nível maior. E Sim. eu tava em tal e subi. Não. Ela é uma coisa só. É plana. Eu sou aquela pessoa que limpou o cocô, né? Sim. Desculpa falar esse termo, mas... E eu também sou aquela pessoa que tá ali vestindo uma toga, no meio de um monte de jurista, porque aqui o jurista é bonitão, a gente sobe num palanque, a gente fica ali no meio dos juízes, é como se fosse equivalente, né? Sim. Eu tô ali na toga e eu também tô limpando cocô. Eu sou a mesma pessoa. Claro. Então, eu sou aquela pessoa que me serve. Eu penso assim, gente, se eu tivesse no lugar dela, como que eu gostaria de ser? Sim. Às vezes a pessoa tá num mau dia, te trata assim, meio atravessado, sabe? Eu falo, poxa, me desculpa, não sei o quê. E a pessoa, pô, tô servindo essa patricinha aqui, ela toda educadinha, pedindo desculpa e tudo. Mas não, é porque eu sou aquela pessoa. Sim, a gente eu sou ele. Tem que ter empatia, né? Entendeu? Qual é a minha diferença? O que eu sou melhor do que ele? Nada. Zero. Nada. É isso aí. Bom, vamos lá. Fala pra mim, doutora. Sua maior frustração. Ai, nossa, eu sabia que você ia pegar pesado na última pergunta. Peraí, vamos lá. Porque a gente mostrar nossa ferida já é mais difícil do que a gente mostrar nossas conquistas. Quando tá no tanque de tubarão, não pode sangrar. Sangrar, o tubarão pega. Vamos lá, minha maior frustração. Deixa eu pegar uma parada bem pesada, assim. Eu acho que a minha maior frustração foi um projeto que eu... Não posso nem dizer que ele não foi para frente, né? Vamos dizer que... Pronto, mas eu queria muito ser mais ativa nesse projeto. Que é um projeto de conscientizar as pessoas, principalmente pessoas relacionadas que têm a família típica e tal, e ser mais uma rede de suporte, conseguir conscientizar as pessoas. E eu inclusive, tinha feito o Instagram, familianeto.tech, que tem pouquíssimos seguidores, eu não devo ter nem 200 pessoas lá seguindo, que eu comecei a dizer, olha, não machuca, assim, não sei o quê. E eu acho que eu não tive... Sabe aquela exaustão da mãe atípica? De, tipo, tem momentos que é tão difícil para mim ser tanto empreendedora, mais mãe atípica, tá em terapias, psicopedagoga, não sei o que lá, e mais promover algo na internet, algo maior, que a minha frustração foi um pouco essa, de tipo, por que eu não fui... Não estou dizendo que também acabou minha vida, eu não posso fazer mais por isso, tá? Mas eu vejo que isso ficou um pouquinho arquivado, sabe? Sim. As coisas do cotidiano não deram espaço tanto a isso. Porque às vezes realmente a gente cansa, mas a gente não pode se dar por derrotado e pensar assim, não vou falar sobre isso. Tem que ser falado, é um assunto que tem que ser falado. Então eu sinto que tem muita gente ignorante e que o mundo talvez não seja um lugar tão melhor para os autistas. Eu não estou falando nem da gente fazer muito esforço, mas o básico mesmo. Por conta de pessoas como eu que às vezes não fala tanto. Entendeu? Essa é uma das... talvez seja a minha maior frustração. Entendeu? De tipo, por que eu não fui à frente e tal? Mas, para também não dizer que eu estou totalmente frustrada, eu escrevi um livro esse último ano. Que legal. Como mãe atípica. Cadê o livro? Já lançou? Já lançou, mas ele está vindo agora em abril
sendo exportado para cá. Lançou com lá? Essa editora. Já lançou no Brasil, em dezembro. Que eu conto a minha história, e essa é sem filtro, tá? Tô mostrando aqui uma ferida, lá eu mostro umas 50 feridas mesmo. Ferida aberta, pronta para sangrar mesmo. De imigração. Falo tudo de ruim que aconteceu com a gente mesmo, sem filtro. O que é você imigrar para um país, sendo que meu filho era bebê, foi diagnosticado aqui, sem rede de apoio, levando surra da vida. Eu levei surra da vida, né? Pronto, aí tá lá todos os nocautes que a vida já me deu. Como é o nome do livro? O nome do livro é Diário Azul, volume 4, porque ele já teve publicações de vários volumes. Eles são pessoas que são especialistas no autismo, ou que convivem com autistas, ou que são autistas, que são coautores, para que todo ano tenha uma coparticipação de pessoas para poder... Aí sim, esse é um projeto que foi para frente, que seria um dos meus projetos, que foi para frente, e por isso que eu também abracei essa causa, porque ele também, o dinheiro que a gente faz da venda do livro, também é revertido também para auxiliar na ONG que eles têm no Brasil, que eles fazem informática para autista, inglês para autista. Que legal. É muito... Diário Azul, volume 4. Diário Azul, volume 4. É da Causa Nobre, a editora Causa Nobre. Que eles fazem tudo para a inclusão de autista. Não, quando ele chegar, faço questão. Volta aqui. Com certeza, faço questão de trazer aqui para você, aqui que a gente vai falar dele. Autografar. Opa, com certeza. Diário Azul, volume 4, para a doutora Alana Monteiro Neto, está lá como autora do livro, já está no Brasil e daqui a pouco chega na Europa. Não só Portugal, vai lá já está chegando, toda. Em abril. Se calhar quando 19 você já traz ele. Sim. Né? Já traz, vamos com falar certeza, dele. 19 já vou estar com ele. Traz ele, vamos falar dele. Bom, isso aí. Se você pudesse tomar um café com Jesus e fazer uma pergunta para ele, não é agradecer, não, é uma pergunta. Qual seria? Então, seria como te amar da melhor forma. Porque eu acho que nós temos tantos conceitos aí de religiosidade. Você tem que fazer isso para Jesus te amar. Tem que plantar 3 bananeiras, tem que comprar o pedaço da Arca de Noé. E tudo bem que na Bíblia também tem as diretrizes, né? De que você tem que amar o próximo e tudo. E isso, tem coisas que a gente pensa assim, já faço. E aí, será que eu sou um bom cristão? Eu perguntaria para ele, o que eu faço que você talvez não se sinta tão amado, ou você se sente? Porque eu acho assim que tudo que eu fizer, ele é tão bom comigo, que tudo que eu fizer tá tão aquém. Então seria essa pergunta, sabe? Tá. Ótima pergunta. Fica no ar aí. E talvez eu não saberia, porque eu não sei se eu sou capaz de, né, de demonstrar meu amor com tanta... Você é ou você está feliz? Eu sou feliz. É feliz. Legal. Família feliz. Sim. Boa. E a felicidade é uma coisa que... eu até converso isso com meu marido. A gente é feliz. Existem altos e baixos. Sim. Mas se a gente for colocar na conta, a conta dá positiva. Mais alto do que baixo. A conta dá positiva. Então, pronto. É isso. A felicidade é o suco de tudo isso, né? Alana, obrigado por ter vindo. Mais uma vez. Agradeço. Desculpa se eu falei demais. Nada. Mas é do advogado. Bater um papo com você é bom demais. Aguardamos você aí dia 19 na nossa mesa de negócios aí, para você se apresentar para todos e divulgar o seu trabalho aí. Hoje já divulgou para um monte ali, né? Tomara que todos te procurem. Na verdade foi você, né? Tomara que todos te procurem ali, que eu tenho certeza que estarão em boas mãos. Obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado. Um beijão em casa. Tá? E falar para ele vir aqui também, pô. Podia ter trazido o Joaquim aqui, pô. E o João, ele é mais por trás das câmeras, né? Sim. Behind the scenes. Ficava ali com o Joaquim, pô. E ele, por ser autista, ele é totalmente low profile. Sim. Quer dizer, ele faz as coisas dele, ele é muito ativo também, mas ele não é muito de gostar de aparecer nas câmeras. Sim. Ele é o tipo de pessoa que porque ele é muito assim, ele gosta muito de servir as pessoas, principalmente quem ele gosta e tal. Se você falar assim, João, ó, você vai aqui ajudar nisso, não sei o quê, vai fazer não sei o quê com as pessoas. Ele tá ali por trás das câmeras, ajudando em tudo. Ele vai ser Você vai falar, nossa, esse cara... trabalha bem, porque ele é da relação. Legal.
Mas de ficar assim na câmera... Vocês ainda estão na Lagoinha, não? Estamos. Tá frequentando lá. Sim. Lá, aqui. Aqui em Leiria. Leiria. Abriu uma lagoinha lá em Pombal também, né? Agora. Abriu, eu vi lá. E agora tem várias sedes, né? Sim, tem. Sim. E tem a nova lá em cima, lá. O espaço novo. Sim, grande, agora a né? Lagoinha, ela tá com um novo templo, que é um pouco mais amplo do que o antigo, porque... mas é ali na região foi uma mesmo, necessidade, né? Na mesma região. Né? Foi assim, um pouquinho depois, só pelo Boa Vista, ali pelo bairro do Boa Vista. Sim. Em Leiria mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.